Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, a gente vai meditar nesse texto essa noite. Os irmãos devem estar perguntando onde é que está o pastor Carlinho, pastor Paulirã, pastor Nonato, mais o pastor Marciano, e eu acho também o pastor Almeida, estão entrevistando ainda os candidatos a diáconos e presbíteros. Nós estamos com bem 4 semanas que estamos toda semana fazendo entrevista, mas são muitos os obreiros. E como já é sábado a consagração dos nossos obreiros, consagração para diáconos e presbíteros, a gente está correndo contra o tempo, para amanhã a gente concluir essa etapa. Acreditamos que até sexta-feira a gente já estará entrando em contato com os candidatos e comunicando os que foram aprovados para exercer o ministério. E no sábado a gente está aqui numa grande festa de consagração. E já avisando, obviamente, o nosso pastor logo mais vai estar aqui, vai dar mais uma vez o aviso. Sábado à tarde, a partir das 2 horas da tarde, nós teremos um estudo bíblico para todos os obreiros da nossa igreja, tanto os obreiros da sede, congregação e também do interior. Já está sendo divulgado, acredito que já foi postado também no grupo dos dirigentes, e se não, está sendo comunicado agora e vai ser veiculado um informativo. Então, sábado, a partir das 2 horas, nós estaremos aqui reunidos, aprendendo a palavra do Senhor. E os irmãos que são candidatos, que serão consagrados a diáconos e presbíteros, as esposas também têm que estar presentes, porque os obreiros terão uma palestra aqui, um estudo bíblico, e as esposas dos que serão consagrados terão uma palestra aqui no nosso anexo. Então, sábado à tarde será um grande momento para nós obreiros da casa do Senhor. À noite, nossa Santa Ceia com consagração vai ser uma festa linda no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Por essa razão, os nossos pastores não estão aqui. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Jesus Cristo, ele está concluindo o que nós chamamos de sermão escatológico ou sermão profético, que dá-se início no capítulo 24 de Mateus, quando os seus discípulos fazem uma pergunta, Na verdade, quando eles se aproximam do templo, ele diz assim: veja, Jesus, que extraordinária obra, que extraordinário templo, construção. E aí Jesus vai e diz: observe que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Depois eles consultam o Senhor Jesus fazendo 3 perguntas: que sinais haveria da sua vinda, quando aconteceria essas coisas, que sinais haveria da sua vinda e quando seria o fim do mundo. E aí Jesus dá-se início o sermão escatológico, o sermão profético, e todo o capítulo 4, todo o capítulo 5, Jesus está trabalhando a temática acerca dos últimos dias. Ele está nos ensinando, nos instruindo acerca do que haveria de acontecer, os sinais que mostrariam o fim de todas as coisas, ou o início, como a Bíblia chama, o próprio Senhor Jesus Cristo chama de princípio das dores. E ele faz assim apenas 2 capítulos, um resumo total daquilo que ele quer que nós entendamos e compreendamos acerca da sua volta, acerca do fim de todas as coisas. Desses 2 capítulos, que eu tenho que correr aqui por causa do tempo, mas desses 2 capítulos ele aborda de forma muito sucinta todos os pontos escatológicos: a sua segunda vinda, o milênio, o julgamento das nações. Ele trata de todos os assuntos escatológicos de uma forma muito sucinta. E eu acho que é interessante a didática, a inteligência, a sabedoria do nosso Deus amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que depois de trazer esse sermão sobre tantas coisas preciosas acerca do futuro,
acerca de tudo que há de vir, e em parte algumas já aconteceram, como por exemplo a destruição do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, profecias desse sermão já se cumpriram, outras estão se cumprindo, outras se cumprirão. E aí Jesus, a partir do capítulo 25, ele começa a abordar ainda a temática, mas trazendo parábolas, a fim de que por meio dessas parábolas as pessoas pudessem, de uma forma mais clara, poder compreender o que é que ele estava instruindo, ensinando o seu povo. No capítulo 25, ele já inicia com a parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens, querido, é uma exortação para nós, a igreja. Porque Jesus ensina nessa parábola como nós devemos aguardar o noivo. Foi nos ensinado na quinta-feira, a abertura da conferência dos jovens aqui na nossa igreja, que o papel de João Batista e o papel da igreja é conduzir pessoas para o noivo, é conduzir noivas para o noivo. Ou seja, nosso papel como igreja é ganhar almas, vidas para apresentar o noivo. A igreja, ela é identificada como noiva. A igreja é identificada como aquela que aguarda o noivo. Tanto é que Apocalipse, no final, ele diz: a noiva, e o Espírito diz: vem. Paulo diz a todos quanto amam a sua vinda. E quando ele diz isso, irmãos, obviamente entendemos que nem todos serão salvos, mas os salvos, os remidos, a igreja de Cristo, ela deseja ardentemente a volta do seu Senhor. Ela geme com o Espírito Santo, aguardando o grande dia. E isto é para nós uma advertência. Porque tem muitos irmãos que se dizem cristãos, que se dizem servos de Deus, mas perderam a expectativa da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje a gente está se empolgando com as lentilhas que este mundo nos oferece, quando nós estamos deixando de lado o que é maior, que é mais precioso, mais importante. Jesus Cristo está voltando. A mensagem do capítulo 24 e 25, essa é a advertência para nós, para estarmos atentos, vigilantes, esperando o noivo, com a nossa lâmpada acesa. Embora o texto diz que as 4 cochilaram, as 10 cochilaram quando se passar o tempo, irmãos. Isso eu tenho muita preocupação. Eu já leio muitos comentários e eu tenho um pensamento pessoal, que eu me preocupo com a expressão dessa parábola, porque pode ser no sentido literal, como também no sentido figurado. É quando diz que as 10 cochilaram. Isso quer dizer que diante da espera e da aparente demora, alguns cochilam. Alguns caem na sonolência. E a leitura, infelizmente, irmãos, eu tenho que ser sincero com os irmãos, a leitura que faço da nossa geração é que nós somos essa geração que estamos na sonolência. Nunca fomos tão grandes em números, mas também nunca fomos tão deficientes na qualidade, na essência, na pureza, no temor, na verdade, na justiça. Hoje nós temos dificuldade de identificar os verdadeiros cristãos, porque aqueles que se dizem cristãos estão se comportando como ímpios. Seu comportamento, as suas ações, negócios, pouco faz diferença do que está nas trevas. Como uma vez eu fui ao médico, e aí pensa numa tribulação, esse negócio de injeção. Pode botar 1000 demônios assim atrás, eu confio em Jesus, eu sei que Ele me guarda, eu não tenho medo nenhum. Mas aí
Eu sei que Jesus não livra da injeção, ó. Mesmo que eu já orei várias vezes, Jesus me livra dessa injeção, mas de vez em quando Ele permite. Ô bicho desgraçado, ô perdão, Senhor, ô bicho cruel, é a injeção. A enfermeira ou a auxiliar de enfermagem, ela nem encostou a injeção, já estou sentindo a dor. Ai. E aí eu sentei já gelando, oh meu Deus do céu, esse negócio de injeção. Aí vem uma irmã, eu disse, graças a Deus é uma irmã. Pai do Senhor, serva de Deus. Aí para que eu disse isso? Duas outras enfermeiras deram um pulo. E tu é crente, mulher? Eu falo-me, nossa Senhora Jesus. Aí eu já estava com medo, meu medo aumentou. Fiquei logo assombrado. Eu disse, meu Deus, se o pessoal não está identificando que ela é crente aqui, eu não posso nem apelar pela fé. Nós temos que aguardar, irmãos, como noiva. Essa cultura ocidental muda tudo. Mas o casamento judaico não é o noivo que espera a noiva, não. No casamento judaico, ou no Oriente, é a noiva que espera o noivo. Por isso que Cristo usa o exemplo para nos ensinar. A noiva se atavia, se prepara, mantém suas vestes de pureza, de núpcia, aguardando. E olha que interessante, pelo menos que deixa muito claro, e isso é o que acontece, não sei se hoje, mas na época assim acontecer. O noivo não marcava o horário de vinda, marcava o dia. Tal dia eu vou. E a noiva e as damas que acompanhavam no cortejo tinham que aguardá-lo. E às vezes dizem os historiadores que o noivo demorava e chegava no início da noite ou um pouco mais tarde, para realmente provar se aquela noiva era uma noiva compromissada, se amava realmente o noivo, se estava realmente ataviada, esperando. Se o noivo, a nossa percepção está demorando, e isso nos prova, como diz a palavra lá em Pedro, é a sua graça que é bondosa para conosco, e esperando que a gente se arrependa, esperando que a gente seja santo, esperando que a gente melhore, que a gente seja diferente. A Bíblia diz que ele não voltou ainda porque está esperando alguém que ainda se arrependa, querido. E às vezes a gente pega esse texto e aponta diretamente para os ímpios, e muitas vezes o texto está falando é com a igreja. Com a igreja. Quando Jesus termina a parábola das virgens, disse então a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos, irmãos, também traz a advertência acerca da sua volta. Se como noiva ele espera que eu e você esteja ataviado, com a lâmpada acesa, e independentemente do horário, sempre vigilante e o esperando. Na parábola dos talentos, repita, por favor, eu vou copiar o modelo do nosso pastor. Por favor, diga para quem está do seu lado. Ele espera que eu e você seja encontrado servindo. Quando eu comecei a conversar com a minha esposa, para a gente se casar, eu fiz algumas perguntas básicas a ela. Uma delas é, minha irmã Maltiene, você sabe cozinhar? Porque lá em casa a gente é pobre, mas a mãe cozinha muito bem. Aí ela treme, rapaz, eu não sou muito de cozinha não, mas quando eu faço uma comida lá em casa, o pessoal diz que é bom. Pois você agende o dia lá, faça uma comida, que eu vou na sua casa comer a comida feita por você. Que se for feito pela sua mãe, eu sei. Ela está acostumada a comer a comida da irmã auxiliadora. E aí ela fez e preparou o frango. Comi, saboreei. Eu disse, o tempero é diferente.
pode ter sido a irmã auxiliadora, não, é dela. E confirmei, irmã auxiliadora, foi o Tiene mesmo que fez. Foi, ela cozinha bem. Eu disse, graças a Deus que puxou a sua raiz. Depois eu perguntei, porque ela morava com o Gesiel. Gesiel, e a Tiene ajuda em casa, ela lava, ela limpa, ajeita a casa. Porque Deus me defende de casar com uma mulher preguiçosa, irmão. Primeiro, eu não tenho dinheiro para pagar uma empregada. Eu vou querer uma mulher preguiçosa, pompando de esposa, sem fazer nada dentro de casa. Chegar em casa, a comida não está feita, a roupa não está lavada, e a gente quer acreditar todo dia na igreja, todo dia uma roupa diferente. Toda semana minha esposa lava um monte de roupa. Onde é que eu quero chegar, irmãos? Se eu, que sou um miserável pecador, desejo que a minha esposa sirva, trabalhe, seja uma mulher corajosa, esteja em atividade, esteja trabalhando para o bem da nossa família, por que que o Senhor vai querer uma noiva preguiçosa, uma noiva improdutiva, uma noiva que fica sentada de pernas cruzadas, só reclamando? E o pior, reclamando de quem está fazendo. Não faz e reclama de quem faz. Não produz e está reclamando de quem produz. Não tem coragem, não tem ousadia, não tem disponibilidade, e ainda sente inveja de quem está trabalhando. Eu já disse a Jesus que, Senhor, eu amo pregar, mas se o Senhor me prevenir de pregar, eu agradeço. Porque a minha mensagem é meia dura, irmãos, e por mais que eu tente pregar leve, eu não consigo. Eu não sei que mistério é esse. Fui pregar numa congregação, quando vou dizer congregação, o porteiro me abordou e disse, pastor, hoje é ferro ou é fogo? Eu disse, meu filho, vai orando a Deus aí que a mensagem é dele, o que ele mandar eu entrego. O que Jesus está querendo nos mostrar na parábola dos talentos, irmãos, é que Ele espera que nós estejamos servindo, trabalhando, produzindo quando Ele voltar. Vamos analisar, portanto, a parábola. Olha o que aqui diz o versículo 14. Porque o reino de Deus também é como um homem que partindo para fora da sua terra. Repita comigo. Chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. O texto não está dizendo que ele chamou seus vizinhos, nem chamou seus parentes, nem chamou seus amigos, chamou os seus servos. Contextualizando para os nossos dias, os empregados. Eram pessoas que já estavam no convívio daquele Senhor servindo. Não era uma pessoa que estava passando na rua e aquele Senhor diz, vem cá menino, não, era os seus servos. Ele decide viajar para um lugar distante, e então ele chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Essa parábola, meus irmãos, nos ensina que nós devemos ser fiéis, administrando prontamente e eficiente o que lhe nos foi confiado, até o dia da sua vinda, até o dia da prestação de contas. Como se espera que as noivas aguardem a chegada do noivo, assim Cristo espera que os seus servos aguardem a sua volta, ocupados, administrando o que lhe foi confiado. Você quer esperar um pouquinho que eu estou ficando velho? A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, que aqui no versículo 14 o texto está nos revelando que Ele nos chamou, seus servos. Quem são os servos de Deus?
todo e qualquer que creu no Evangelho, creu em Jesus, recebeu em sua vida como Senhor e Salvador das suas vidas, reconheceu que é pecador, se arrependeu dos seus pecados e o confessou a Cristo, passou a ser uma nova criatura. O versículo está dizendo que eu e você e todos nós fomos chamados por Ele, e Ele entregou os seus bens para nós administrarmos. Você pode dizer para quem está do seu lado: o Senhor lhe chamou para administrar os seus bens. Esse texto, o versículo 14, nos mostra, irmãos, que o Senhor nos responsabiliza pelo serviço do reino. Não é os anjos que têm que fazer o meu trabalho, é a igreja escolhida, a igreja eleita, o povo adquirido, a nação santa, o sacerdócio real. Nós fomos chamados por Deus para administrar os seus bens. Essa responsabilidade é nossa, irmãos. Há 24 anos eu sirvo a igreja, desde o momento que aceitei Jesus. Já passei a servir como evangelista, evangelizando mais os irmãos, participando de escola bíblica. Eu tenho 24 anos de fé e 24 anos que tento servir ao Senhor. E durante esses 24 anos, irmãos, eu tenho percebido, como acontece nas congregações, a gente percebe aqui também na sede, que poucas pessoas estão sobrecarregadas de tanto serviço e outras pessoas não querem fazer. Tem pessoas que têm inúmeros cargos, e não é porque é egoísta e porque quer fazer muito, não, irmão. É porque está faltando um trabalhador. E na verdade não está faltando trabalhador. A igreja está cheia de trabalhadores, está faltando disponibilidade. A Assembleia de Deus, irmãos, é uma igreja maravilhosa, mas em uma coisa, a Assembleia de Deus, eu não vou falar do passado, mas nos últimos anos, ela tem falhado em uma coisa, em preparar servos. Porque a pessoa aceita Jesus, já botado na mente dele, é ser pregador ou ser cantor, ou pastor. Ser pregador, cantor, pastor. Ninguém bota na cabeça, você vai ser um porteiro, você vai ser um faxineiro, você vai ser um diácono, você vai ser um secretário, você vai ser um auxiliar. Não, as pessoas só estão focadas no serviço que é prestado aqui em cima, que também deve ser almejado e não é pecado. E a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Porém, irmãos, o serviço não começa aqui, começa lá na portaria, começa se limpando o chão, começa se levando o banco, começa se lavando o banheiro. Eu e minha esposa já lavamos várias vezes o banheiro, se for necessário nós lavamos novamente. Inclusive teve um evento aqui que elas lavaram, a minha esposa e a esposa do nosso diácono aqui lavou o banheiro. A gente precisa entender, irmãos, que o serviço na igreja não está só vinculado ao serviço do altar. Tem muita coisa para a gente fazer. Nós estamos precisando de pessoas para ajudar o Elias, o Eliseu ali no estacionamento. Tem pouca pessoa, são muitos carros, graças a Deus, e vai aumentar. Então precisamos no mínimo 4 pessoas de ponta a ponta, organizando o trânsito, vistoriando ali para ver se não tem um ladrão querendo roubar o carro, quebrar um carro. Precisamos de pessoas para nos auxiliar aqui na portaria, para nos auxiliar aqui dentro do templo. Há muito serviço, há muito o que fazer. Professores, pessoas para ensinar, pessoas para evangelizar, pessoas para ir para a campanha evangelista, trabalhos sociais, para nós criarmos projetos. A nossa igreja, Deus entregou a mensagem da nossa igreja, irmão. Não foi só para a gente estar aqui celebrando, dirigindo culto. Deus nos chamou para nós ganhar alma. Nós temos que influenciar a messejana, nós temos que ganhar a messejana, nós temos que incendiar. Agora, se a gente cruzar os braços, esperar que os outros façam,
o que eu e você deve fazer, irmãos, a obra jamais andará. Você fará outros sofrer em detrimento do seu aparente conforto. Mas eu não tenho dom, não tenho talento, não diga isso. Porque o Senhor deu talentos a todos. Conversando com o obreiro, eu disse, acho que eu já devo ter dito aqui uma vez e vou repetir. A primeira vez que eu pisei na igreja evangélica, irmãos, eu não desejei ser pregador, pastor, essas coisas, não. Meu sonho era tocar. Até hoje, eu tenho um violãozinho pendurado no meu quarto, onde eu estudo. Minha mesinha está aqui, meus livros, outros guardados assim, mas o lugar onde eu leio a minha Bíblia, onde eu faço os estudos, meu computador, meu violãozinho aqui em cima. O dia que eu olho para ele, faço 3 acordes, não sai nada, triste, coloco ele no lugar, mas não deixo de admirar. Eu ainda tenho uma esperança, não sei se isso é possível. Os mestres que estão aqui, por favor, me ajude. Mas eu ainda tenho uma esperança. Aqui eu sei que não vou mais ser músico, mas pode ser que lá no céu o Senhor diz, rapaz, de tanto desejar, toca essa harpa aí, porque lá nós teremos uma plena consciência, os dons lá vão ser aflorados. Então eu ainda estou nessa esperança. Obrigado, servo de Deus. Ragão, galardão. Tenho essa esperança, queridos. Se for, melhor ainda. Só cumprimentar o povo de Deus chegando é bom demais. Então, queridos, a Bíblia está nos dizendo aqui no versículo 14 que Ele nos responsabilizou pelo serviço do reino. Então diga para quem está do seu lado, você é responsável pelo serviço do reino. Deus te responsabilizou. Deus nos confiou. Foi entregue a nós, querido, a todos nós. Desde a criança ao mais velho. Não tem como nós escapar dessa realidade, Ele nos confiou. Eu conheço história de crianças com 7, 8 anos que já ganhou dezenas e dezenas de pessoas para Cristo. Eu conheço história de adolescentes que já ganharam dezenas e dezenas de pessoas para Cristo. Conheço história de crianças que estendem as mãos sobre pessoas enfermas e Jesus cura. Então, irmãos, todos nós fomos chamados para servir. E eu preciso olhar para dentro de mim e entender, Senhor, Tu me confiou essa responsabilidade, eu estou exercendo. Vamos mais para frente por causa do tempo. Olha então o que aqui diz o versículo 16 ao 18. E tendo partido, versículo 15, perdão. E a um confiou 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E cada um, repita comigo, e cada um segundo sua capacidade. E ausentou-se, repita comigo, ausentou-se logo para longe. Parece até uma redundância, porque ele está dizendo assim, se ausentou-se logo, mas para longe. O que o Senhor está nos revelando é que nos entregou os talentos, mas Ele vem logo. Ele nos entregou, mas vem logo. Nessa distribuição Ele entrega 5 talentos a um, 2 a outro, e apenas um talento a outro. Isso quer dizer o quê? Que Deus é injusto? Que Deus ama mais uns do que a outros? Porque dentro da nossa igreja está cheio disso, irmãos. Camarada que vai orar antes de pregar diz, Senhor, se eu tiver crédito no céu. Eu só conheço uma pessoa que tem crédito no céu, Jesus Cristo. Porque quando Cristo olha para mim, olha para você, irmão, não olha para o nosso crédito não, Ele olha para a nossa dívida.
Aí, para não nos punir, o que é que ele faz? Ele olha para a marca que há em mim e você, que é a marca de Cristo, a marca da justificação, a marca do perdão, a marca da regeneração, da santificação. Mas Jesus pagou a conta. E a gente vê tanta soberba, tanta vaidade, tanta meninice em nosso meio. Nós precisamos amadurecermos. Em primeiro lugar, quando Deus, Ele distribui seus talentos, e é verdade que a um Ele dá mais. E Ele faz isso, irmãos, é porque o Senhor conhece nossas limitações. Por isso que Ele distribui seus dons conforme a nossa capacidade. Porque os talentos, repita comigo, os talentos de Deus é preciosos. A inteligência do Senhor é tão tremenda, que para que os seus discípulos e aquelas pessoas que estavam ouvindo entendessem a importância dos dons e talentos, Ele compara ao talento da sua época, que ora era medida, que equivalia mais ou menos 34 quilos de ouro ou de prata. Aí imagine o cálculo, o absurdo de dinheiro que era um talento. Qualquer gramazinha de ouro hoje é um absurdo de dinheiro. Você imagine 34 quilos. Um talento podia ser 34 quilos de ouro ou 34 quilos de prata. Como moeda, que é o que se expressa nesse texto, que era uma moeda corrente do Império Romano, chamado Romano Ático, equivalia mais ou menos 6.000 denários. O denário, irmão, segundo Lucas, capítulo... Deixa eu ver se foi onde eu anotei. Lucas 10:35, se eu não tiver anotado errado, é equivalente a uma diária de um trabalhador. Então, um talento é equivalente a 6.000 diárias de um trabalhador. Se for calcular aí, alguém calcula aí, eu acho que dá uns 20 anos de trabalho. Então, olha só o que é que o Senhor está pegando. Está pegando coisas materiais para nos ensinar. Valorize o talento que você recebeu. Ainda que você tenha por um talento, para você pode não ser muito, mas para mim é precioso. Tem valor, custou caro, porque custou o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que diz Romanos capítulo 12, do versículo 5 ao 6, a parte A do versículo 6. Assim nós, embora muitos, somos um corpo em Cristo, e individualmente um dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, segundo a graça que nos foi dada. O nosso diácono Nicodemos, ele canta, tem uma voz grave, eu acho lindo. Quando eu era ímpio, eu gostava de ouvir ópera, gostava de ouvir os tenores, aquelas vozonas grossas. Aí quando eu aceitei Jesus, aí encontrei Eliezer Rosa, encontrei aquele outro que diz, o amor é tudo, como é o nome? José de Paula, homens que cantam com voz grave. Eu tento até imitar eles, porque eu também sou rouco, acho bonito, voz graves, voz que cantam em tons baixos. Eu acho isso muito bonito, mas não consigo cantar. E diante de Deus, irmãos, meus irmãos, eu tenho o maior desejo. Quando esse abençoado Ivanildo pega essa guitarra e faz um solo, alguém já deve ter visto eu com o dedo ali, sonhando, eu com a guitarra. As notas dos acordes penetram nos meus ouvidos, vai até a minha alma, parece que eu estou ouvindo som de anjos, irmãos. Eu amo música, mas não é o meu chamado. E quando eu vejo um músico tocando com excelência, irmãos, eu amo ele, não tenho inveja. Entendo que a minha vocação é uma e a vocação deles são outras. E as igrejas que eu dirigi, foi o departamento que eu mais sempre abracei, foi o departamento musical. Sentar com eles, instruir, repreender, ensinar o que é adorar, ensinar o que é, eu não sei a parte
musical, mas eu sei a parte bíblica, a teológica, a de instrução. O que a Bíblia está nos dizendo, irmãos, como um pastor que pregou aqui, o pastor Fábio Damasceno, que pregou aqui no culto de Santa Ceia. Rapaz, quando eu olho aquele homem, eu me sinto realizado nele. É pastor, pregador, cantor e músico. Fábio Damasceno toca guitarra, toca baixo. A esposa canta excelentemente. Os 2 filhos cantam e tocam. A menina já está até pregando. E diz: pastor Soares, a minha filha eu estou vendo a hora de pregar mais do que eu. E então Deus dá uns mais talento. E eu olho para eles que têm mais talento que eu, que não tenho, que eu não tenho. Eu aplaudo o Senhor por eles. Eu me sinto feliz. Porque a eles foi dado capacidade que não foi dada a mim. Sabe por quê, irmão? De repente o Senhor me dá o dom de músico. Aí eu fico relaxado na palavra. Não dou valor aos outros talentos. De repente quero me soberbecer, me vai descer, querer ser o melhor. E Deus não dá asa à cobra. Deus faz a cobra se rastejar. Deus não põe sobre nós algo que vai nos prejudicar. Pelo contrário, Ele nos livra do prejuízo e do dano, nos conduzindo ao centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Como Efésios 4:8 diz assim: por isso foi dito, subindo ao alto, Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Querido, você tem dom. Minha irmã, você tem dom. Talvez o seu dom não seja igual ao meu, mas Deus não foi injusto nisso. Ele só conhece a nossa habilidade e capacidade. Deus conhece nossas fraquezas. Deus sabe onde somos fracos, onde somos fortes, e vai capacitando cada um de nós. E agora eu uso a palavra de Paulo. Agora, se todo mundo fosse pregador, nós não teríamos os porteiros. Por isso que há diversidade de dons. Agora o que precisa eu e você é despertar, como Paulo escreve a Timóteo dizendo: desperta, ó Timóteo, o dom que há em ti. Eu preciso entender qual é o desejo de Deus para a minha vida, porque a igreja foi chamada para esperá-lo, produzindo, trabalhando, servindo. O noivo não está aguardando uma noiva preguiçosa. O noivo está aguardando uma noiva trabalhadora, uma noiva que produz. E sabe por que produz? Porque ama o noivo. Não é porque ama o talento, não é porque ama o dom, não é porque se satisfaz em somente exercer o ofício, porque este é um dos grandes prejuízos em nosso meio. Quando a gente passa a amar mais o dom, mais o talento do que o próprio Deus. E eu já caí nessa tentação. Quando eu estava dirigindo a congregação de Pedras, tive o prazer de servir do lado do nosso presbítero Sebastião, homem de Deus. Irmãos, e orava e jejuava por aquela igreja. Na época era muita luta, muita dificuldade. A igreja estava passando por umas dificuldades. E aí um dia em oração eu disse: Senhor, estou orando, estou jejuando, estou lendo Bíblia, mas oro e aquela oração vazia, sem sentir a tua presença. Senhor, o que é que está acontecendo, Senhor? Será que eu estou desviado? E eu senti o Espírito Santo falando ao meu coração: porque tu estás se esquecendo de se relacionar comigo. Tu só está focando na obra. Eu te amo mais do que o teu serviço. Você precisa ter um tempo só comigo. Às vezes a gente está no corre-corre de muita atividade, muita responsabilidade, porque servir o reino é responsabilidade. Mas a gente não pode esquecer que mais importante do que a obra é o Senhor da obra. Mais importante do que o talento é o Senhor do talento.
Ele não nos chamou para amarmos os talentos, Ele nos chamou para o amá-lo. Os talentos é consequência. Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o texto diz que o Senhor distribui conforme as nossas limitações, e por isso distribui os dons conforme a nossa capacidade. Nós temos que entender que Ele vai distribuir os dons e talentos conforme a nossa capacidade. Então o que falta em mim e você é despertar esse dom, descobrir que talento é este, que está em você, está na sua alma, e você ainda não percebeu. E Deus lhe entregou um serviço, Deus lhe entregou uma obra, Deus lhe entregou um talento. É algo que é precioso, que para nós pode até não ter devido valor, mas para Ele é preciosíssimo. Deus é tão sério, valoriza tanto o serviço para o reino, queridos, que o próprio Senhor Jesus disse: se você der água a um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de copo d'água. Aí você imagine dar uma cesta básica ao seu vizinho que está necessitado, ou você pagar a conta d'água do teu vizinho que está cortado. Eu conheço pessoas que fazem isso, paga. Essas pessoas não estão notórias, e nem é para ser, porque só quem precisa ver esse trabalho é o Senhor. É outro problema de que nós devemos ter cuidado. Por isso, irmãos, que quem serve aqui é muito cobrado por Deus, porque o que nós estamos produzindo aqui em cima do altar está sendo visto. Corremos o risco de ser aplaudido, de alguém me dar um tapinha nas nossas costas e dizer: oh, mensagem, irmão Soares, isso entrar no coração e eu tornar-me vaidoso. Eu prego melhor até do que o meu pastor. Eu já vi obreiro dizendo isso. Quanto menos é visto o nosso serviço, melhor é para nós. Porque muitos de nós não sabem administrar um elogio. O elogio, em vez de servir de empurrão para produzir mais, como disse o Senhor a esse servo bom e fiel, tu trabalhador, produziu, toma mais 5 talentos. O seu Senhor estava entendendo: se eu dei 5, ele produziu mais 5. Se eu vou dar 10, ele vai produzir mais 10. E o servo nós não vemos se vai descendo, nem ele chega dizendo ao seu Senhor: ah, meu Senhor, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Não, ele chegou: Senhor, tu me deu 5, eu estou te devendo 10, eu estou devolvendo 10. Por isso que eu me preocupo, irmãos, quando vejo pregadores que assumem o púlpito e começam a dizer: eu já passei a semana toda pregando, segunda-feira eu preguei em tal congregação, terça-feira eu preguei em tal, e quarta eu preguei em tal lugar, quinta-feira eu preguei em tal congregação, Jesus batizou 5, salvou 10, curou 200. É uma entrevista de emprego? Ou é um sermão para se pregar a palavra de Deus? Dentro de Coríntios nós estávamos tendo um problema da igreja de Coríntios, porque uns estavam tendo inveja do talento do outro, e isso estava trazendo contenda, divisão, dissensão dentro da igreja. Queridos, em nome de Jesus, os talentos de Deus não são para servir a nós mesmos. Os talentos de Deus é para servir a noiva, para cuidar da noiva, para proteger a noiva, para alimentar a noiva, para fortalecer a noiva, para edificar a noiva. Quando eu pego um talento de Deus
Olha que Deus falou através do pastor Deusimar Jerônimo aqui. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela não pisa. Ela dá a volta, vê os ossos sequíssimos. Dá a volta, mas não pisa. Porque sabe que se pisar quebra. Tira a possibilidade de restauração. E tem tanta gente cheia de talento, cheia de vocação, e está usando para pisar, para humilhar, para maltratar, para ferir. Escuta, meu lindo, minha linda, servo e serva do Senhor. Quem tem a noiva é o noivo. E é ele que tem que tratar a noiva como ele quer. Eu e você somos apenas amigos e nos contentemos nisso, em servir a noiva. Há 24 anos eu ando nesta igreja. Agora Deus me deu prazer esse ano de me congregar com os irmãos. E há 24 anos que eu venho nessa igreja, toda a vida passei por aqueles dois senhores que estão ali na portaria, o irmão João Andrade, o irmão Luciano e também o irmão Marcelo. Acho que é Marcelo. Irmão João Andrade, irmão Luciano, toda a vida que se passa por eles, dão a paz do Senhor com um sorriso exemplar, em pé, parecendo um soldado do exército, parecendo aqueles soldados da Inglaterra que nem se mexe. Nunca vi na face desses homens tristeza, nunca vi eles falando de ninguém, nunca vi eles reclamando há sei quantos anos, porque só deu 24 anos de fé e já estava ali, deve estar ali há mais de 24 anos, nunca os vi reclamando do serviço que Deus entregou. Sabe o que é? Entendeu que fazer com qualidade é melhor do que 10, 15, 20 talentos e não fazer nada. Fazer com qualidade para Ele. Quando eu e você trabalhamos e produzindo para chamar a atenção dEle, irmão, Ele faz o restante. Mas vamos para frente, versículo 19 ao 25. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou a conta com eles. Repita comigo: ajustou a conta com eles. O tempo está passando, amados. Vai chegar a hora da nossa prestação de contas. Eu serei cobrado por Deus pelos talentos que Ele me entregou. E se eu não estiver produzindo da forma com que Ele deseja que eu produza, serei cobrado. Diante dessa realidade, nós temos aqui 3 servos. E o texto nos revela como foi o comportamento de cada um deles. No versículo 5 diz o texto: e então se aproximou o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhes outros. Olha o que é que o servo diz: Senhor, tu entregaste em mim 5 talentos, eis outros 5 que granjeei com eles. Tu me deu 5 talentos, eu ganhei mais 5 talentos com esse. Está aqui, meu Senhor. Ele não deu um relatório do que fez. Porque o que importa não é o que nós fazemos, é o resultado do nosso serviço para o reino. O que importa não é o que eu trabalho, me esforço, irmãos, é o resultado que eu estou dando para o reino. Porque eu posso muito bem trabalhar e se esforçar para produzir para mim mesmo. Mas vejamos o segundo servo. Versículo 21. 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. E eis que com eles granjeei outros 2. Olha o que é que ele diz: entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2. Nós não vemos, não lemos, não encontramos no texto esse servo dizendo assim: Senhor, eu só produzi 4, porque o Senhor só me deu 2, se o Senhor tivesse me dado 5, eu tinha produzido 10.
Não, porque se eu fosse o regente, vocês iam ver a diferença. Se eu fosse o guitarrista, eu estou tecladista, você está teclador. Se eu fosse o tecladista, você ia ver a diferença. Se fosse eu pregando a homilia, a homilete, a exegese, a tudo que tem de parâmetros da teologia, no grego, hebraico, eu ia profundo. E termina o sermão, o pessoal embaralhado, não entendeu nada que se pregou. Havia um senhor de idade que pregar esses dias aqui, com a mansidão, uma mensagem simples, que eu botei a mão na cabeça. Eu, como é que pode, Jesus? Eu estudo que são condenados para trazer uma mensagem. O homem desse lê a Bíblia com tanta. E quando fala, o fogo cai, a igreja se alegra, a mensagem é entregue. O pastor, como é o nome? Aquele pastor moreno que veio do Pará, não, como é o nome? Pastor Antônio Pastor Antônio dos Santos. Eu ainda estou atribulado até hoje, porque eu perdi o estudo da tarde. Eu disse que foi coisa tremenda, coisa do céu. Uma mensagem simples. Você come, é igual, sabe o quê? Não se escandalize com o que eu vou dizer, não, mas é qualquer coisa de interior. Comer um baião bem feito com bife do oião, o ovo frito. Que é do interior. É ou não é bom, irmão? Pode vir picanha, pode vir o que é, mas um baião bem feito com ovo frito. Pensa no negócio bom. A comida simples enche o bucho, fortifica e você fica satisfeito. Não perde o valor, porque às vezes a gente dá valor o que é caro, o que tem pompa, o que tem aplauso, o que tem festim, o que tem show de luz. Nós temos que amar, é a essência, é a verdade, é a justiça, é a bondade e o amor do nosso Deus. Jesus vai voltar para prestar conta com todos nós. Olha, nós vamos terminar com o último homem. Versículo 24, perdão. Escute esse, aqui eu termino. Mas chegando também o que receberam, repita comigo, um talento. Ele disse: Senhor, eu te conheci. Irmãos, nenhum dos outros servos disse assim: Senhor, eu te conheço. Chegou e disse: o Senhor me deu, está aqui os talentos que o Senhor me entregou. Granjei mais tanto, está aqui, é do Senhor. Mas esse chega logo, nós chamamos aqui no Ceará de lábia, conversa fiada. Senhor, eu te conhecia. Olha a expressão, o verbo conhecer conjugado no passado. Conhecia. Se conhecia porque não conhece. Aí olha para essa síndrome de Adão. Olha o que é a resposta dele. Senhor, te conhecia que és um homem severo, que ceifas aonde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, e atemorizado. Eu escondi e enterrei o talento. Esse servo está fazendo igual a Adão. O Senhor chama Adão. Ele vendo que não, igual a mulher do fluxo de sangue, vendo que não podia se esconder, se apresenta a Deus. Onde estava tu, Adão? Que eu te chamei e tu não veio? Meu Senhor, eu estava me escondendo porque estou nu. E quem foi que disse para tu, homem, que tu está nu? Porventura comeu do fruto da árvore do bem e do mal que eu disse que não comesse? Olha a resposta de Adão, irmão. A mulher que tu me deste deu de me comer e eu comi. Ele está dizendo: a culpa é do Senhor e da mulher. Eu não pedi mulher ao Senhor. O Senhor me dá mais 5 minutinhos, pastor? Meu filho, por que você não veio fazer o evangelismo hoje? Não, porque você foi escalado. Não, porque irmão,
Irmãos, eu não sei se lhe incomoda, a mim me incomoda. Começar 1º de janeiro, terminar 31 de dezembro e não ter ganhado uma alma para Jesus. Isso me incomoda. Isso me faz chorar. E uma das coisas que eu tenho pedido a Deus em oração: Senhor, me faz ganhador de alma. Porque a Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Eu quero a sabedoria divina para ganhar alma, para conduzir pessoas. Estou lá no trabalho, perturbando o pessoal lá do trabalho, convidando para o culto aqui na igreja. Porque lá de onde o bairro, se eu convidar os do lado do bairro, está lá no parque, eu vou tirar o povo do Parque Dom Pedro. É dono do trabalho, que mora mais perto aqui da Messejana. Rapaz, tu culto lá, eu vou te buscar em casa, varão, tu é mulher, os cabas desviados. Peguei hoje outro no almoço. Não, porque eu estou fazendo curso, tu passa o domingo todo dia estudando. Pai, tal dia vai ter um culto lá, vai lá que eu vou lhe buscar você na sua casa, eu vou deixar lá, não se preocupe não. O culto lá termina 8 horas. Nós temos que ganhar alma, nós temos que produzir, nós temos que fazer algo. Chega de desculpa, irmão, de dizer não para o nosso Deus. Esse homem está acusando o seu Senhor, quando na verdade a omissão, a negligência é dele. Não tem desculpa para nós negligenciarmos a obra de Deus. O servo mau falou, não entendendo a bondade do seu Senhor, mas agindo segundo a sua própria natureza invejosa e egoísta. Em seu discurso percebemos as características do seu caráter: ingrato, injusto, acusador, mentiroso, covarde e mau. Repita comigo: olha que só a ação desse homem revela o seu caráter. Repita comigo: ingrato, injusto, acusador, mentiroso, covarde e mau. Cuidado com o que você está fazendo com aquele que Deus lhe entregou. Você é comigo responsável pelo serviço do reino de Deus. Nós recebemos talentos diferentes, uns têm mais, outros menos, mas a responsabilidade, o dever a cumprir é o mesmo, meu e seu. Portanto, o que Deus quer que produzimos, que a gente produza, e Ele espera que eu produza em dobro. Ele espera que eu produza com abundância. João 15, Jesus deixa isso muito claro: eu lhe poda os ramos para que produz. Deixa eu contar um segredo. Quando você está fazendo a obra, querido, que a luta não sai de perto de você. É prova, é tribulação, é lágrima. Chorar na caçubianda. Tem dia que você bate no peito, serva e servo de Deus, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Dói, filho, mas é o papai te podando. Papai está podando para você produzir mais. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nem todavia você vai ser bem sucedido em tudo que você faz para Deus. Tem dia que você prega, não acontece nada. Tem dia que você prega, o céu se abre. Tem tempo que você chega na congregação, parece que veio Deus e os anjos e tudo. É alma, é cura, a igreja enche da noite para o dia. Aí você vai dirigir outra congregação, você ora, você jejuma, você padece, você sofre e nada acontece. Uma vez eu dei uma aula, estudei lá na igreja, uma aula para a escola bíblica, estudei, me preparei, e quando eu fui dar aula não dei nada, irmão, não dei nada, saiu nada. Aí eu saí triste. Um amigo meu nessa época tinha um restaurante lá no Santo Antônio. Aí eu disse: ao menos ligar a tristeza de crente é comer, a alegria de crente é comer. O crente só vence tribulação orando e comendo. E eu sou assim, quando a tribulada, a coisa que eu penso é orar e comer. Aí eu fui para casa, fui para esse restaurante de um colega meu. Cheguei lá, boto logo aqui uma Coca-Cola de 600, de 1 litro, daquela de garrafa.
traga logo frango assado, carne de boi, traga aquele mistão. Aí eu estou sentado lá esperando a comida chegar. Chega o pastor Jucá, do Tempo Central, lá do Santo Antônio. Sentou do meu lado. Pai, senhor, irmão Soares, você está fazendo aqui? Eu vim matar a fome, pastor. Olha só, eu vou encerrar e entregar o nosso pastor. Aí sabe o que foi que ele disse? Irmão Soares, tem coisa que Deus faz que a gente não entende. Eu diga, pastor. Rapaz, tem dia que Deus usa a gente que a gente pensa que chegou no céu. Mas tem dia que Ele não nos usa. Não sai nada. Você sai do púlpito triste, abatido. E eu disse, é Deus falando comigo. Mas você sabe, irmão Soares, por que isso acontece? Aí eu disse, pastor, estou esperando essa resposta. Eu vim para cá atrás dela. Para a gente não se ensoberbecer. Achar que o talento é nosso e somos nós quem faz. A inteligência, a sabedoria, o poder, o domínio, a glória, o conhecimento, a virtude, o dom, o talento é dele, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, nosso pastor.